Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai dar aquele mergulho profundo no kit de ferramentas arquitetônicas da linguagem de programação C. A ideia aqui é ver exatamente como quem desenvolve software consegue pegar matérias-primas super simples e construir sistemas incrivelmente robustos e complexos. É um universo fascinante, onde a organização da memória e a eficiência andam sempre juntas, lado a lado. Então, o grande segredo para o sucesso em C é pensar nos tipos de dados fundamentais como se fossem tijolos brutos mesmo. Enquanto isso, os tipos de dados derivados funcionam como as plantas arquitetônicas que ajudam a montar tudo isso e dar o sentido final à estrutura. E a grande questão que fica no ar é como a linguagem C consegue organizar dados tão complexos usando só esses bloquinhos básicos de construção? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para entender toda essa complexidade, a nossa pauta foca em 4 estratégias principais. 1. Arrays e strings. 2. Ponteiros. 3. Estruturas. E 4. Typedef. Vamos lá? Começando pelo nosso primeiro tópico, Arrays e Strings, a base fundamental para agrupar objetos similares. Olha, tem uma regra absoluta aqui que vive causando confusão. Arrays não são ponteiros. A sintaxe no código pode até dar aquela misturada de vez em quando na correria do dia a dia, mas a verdade é que um array é um objeto encapsulador totalmente diferente, com seu próprio espaço delimitado e regras bem independentes. Na hora de criar um array, a gente precisa seguir uma ordem lógica bem clara. O tamanho total tem que ser definido de cara, e isso rola de duas formas. Ou em tempo de compilação, usando uma constante inteira, ou durante o processo de inicialização, deduzindo o tamanho a partir da quantidade de elementos. E claro, esse comprimento tem que ser um número estritamente positivo. Só depois de definir isso é que os dados são inicializados, garantindo aquele acesso seguro lá na frente através de um índice numérico. Isso ilustra perfeitamente como as strings funcionam em C. É super importante entender que uma string não é um tipo fundamental mágico que veio do além. Ela é, basicamente, um tipo muito especial de array feito de caracteres. O grande truque, o pulo do gato que transforma esse array numa string de fato, é que ela sempre carrega um elemento extra e oculto no finalzinho, um terminador nulo, invisível pra gente. É esse zero que avisa para o sistema, opa, o texto acaba exatamente aqui. E para quem está desenvolvendo, gerenciar esses arrays de caracteres com segurança é quase como usar a ferramenta certa para o parafuso certo. Funções como MCPI, por exemplo, dependem de um tamanho explícito que você passa para elas. Já funções como STLN e strcpy confiam cegamente naquele terminador nulo que a gente acabou de falar. Se rolar uma confusão e uma função de string for usada num array comum que não tem esse terminador, bom, prepare-se para um loop de leitura infinito e uma falha imediata do programa. É uma verdadeira dança constante de precisão. Beleza, vamos para o tópico 2. Ponteiros, as nossas famosas referências opacas de memória. A representação binária exata de um ponteiro vai depender totalmente da arquitetura do sistema que está rodando o código. Mas, logicamente falando, dentro da máquina abstrata do C, eles existem em apenas um de 3 estados possíveis: válido, nulo ou inválido. Entender a fundo a diferença entre esses 3 é, literalmente, o que separa um software estável como uma rocha de um desastre iminente. E, por incrível que pareça, lidar com ponteiros nulos não é um defeito, é na verdade um baita recurso de segurança. Quando um ponteiro é explicitamente inicializado com o valor nulo, ele é avaliado de forma super segura como falso em expressões lógicas. Sabe o que isso significa na prática? Que a gente pode testar as referências antes mesmo de tentar acessar a memória, garantindo que o programa tome decisões bem estruturadas em vez de tentar ler o vazio. Agora, quando a gente cai no estado inválido, aí a história muda de figura. Como o estado inválido não pode ser observado de forma clara pelo código e acaba deixando o programa num estado totalmente indefinido, a regra de ouro é claríssima. Sempre inicialize os ponteiros. Tentar acessar a memória usando um ponteiro não inicializado é basicamente pedir para o sistema operacional matar a sua aplicação na hora. O que nos leva diretamente ao nosso tópico 3, estruturas. Chegou a hora de misturar tipos completamente diferentes. Pensa assim, se os arrays são como uma sequência de caixas idênticas na prateleira, todas guardando o mesmo tipo de material, as estruturas são como containers customizados. Elas foram desenhadas justamente para armazenar materiais totalmente diferentes ao mesmo tempo. Dá para guardar um número inteiro, um caractere e até um ponteiro, tudo agrupado de forma muito elegante dentro desse mesmo objeto conceitual. É muita flexibilidade. Só que, claro, usar uma estrutura cria uma camada extra de abstração. Isso traz algumas realidades físicas de memória e regras operacionais bem rigorosas.
Diferente dos arrays, os parâmetros das estruturas são passados por valor, ou seja, o objeto inteiro é copiado. Elas também podem ser atribuídas diretamente umas às outras, mas não dá para ficar comparando facilmente com os operadores tradicionais de igualdade. Ah, e tem um detalhe que salva vidas. Se a gente esquecer de colocar algum inicializador, o compilador gentilmente força esse valor para zero. Como a gente pode colocar uma estrutura dentro da outra e criar algo bem complexo, a ordem exata desses membros dita o layout físico da memória. Isso não é só um detalhe técnico minúsculo, é uma decisão de design crucial que vira um legado permanente no código. Um layout mal planejado logo no início de um projeto é aquele tipo de coisa que vai causar dores de cabeça gigantescas e dificílimas de reverter anos depois. E para alinhar os dados direitinho com a arquitetura do processador e garantir que a memória seja acessada voando, os compiladores têm a mania de injetar bytes de preenchimento vazios logo depois dos membros. Imagina só a situação. Um caractere que consome um único byte pode acabar sendo seguido por 3 bytes inúteis só para o número inteiro que vem depois ficar perfeitamente alinhado. Se esse layout não for pensado de forma inteligente, o desperdício de memória é um absurdo. Mas a gente não precisa aceitar esse desperdício de braços cruzados. Existe uma técnica super avançada e poderosa para aglutinar esses dados: os campos de bits. Um pacote de dados de tempo e calendário, que normalmente usaria 9 números inteiros completos para existir, pode ser compactado com precisão cirúrgica para caber em apenas 39 bits de espaço físico. Para sistemas embarcados, onde cada byte vale ouro, isso é um verdadeiro divisor de águas. Mas atenção total aqui. Historicamente, campos de bits tradicionais traziam grandes ambiguidades matemáticas entre tipos com e sem sinal, o que já gerou erros catastróficos no passado. Por isso, os padrões de codificação mais modernos batem muito nessa tecla. Use tipos com dimensionamento explícito. A adoção do tipo explícito de bit-int, por exemplo, traz garantias super rigorosas para aquelas operações lógicas e aritméticas. É segurança em primeiro lugar. E chegamos ao nosso quarto e último tópico: typedef, dando nomes, ou melhor, apelidos muito práticos aos tipos. É super importante ter em mente que o typedef é só um mecanismo para criar um alias, um apelido, para um tipo que já existe. Ele definitivamente não está criando um tipo novo e isolado do zero no sistema, não se engane. Funcionando de uma forma bem parecida com a definição de macro, o typedef entrega um nome simbólico fácil de ler, o que faz com que aquelas declarações aninhadas mega complexas fiquem infinitamente mais simples de gerenciar e ler no dia a dia. Uma ótima prática aqui é declarar previamente uma estrutura dentro de um typedef usando exatamente o mesmo nome para ambos. Isso deixa o código super limpo e corta aquela repetição chata da palavra struct o tempo todo. O único ponto de alerta: a gente nunca, em hipótese alguma, deve criar identificadores que terminem com a letra T minúscula precedida de um underline, porque esse espaço de nomes é um território reservadíssimo da biblioteca padrão da linguagem. E pronto, chegamos ao nosso resumo. O kit de ferramentas totalmente montado. A gente viajou hoje desde as restrições superlineares dos arrays e aqueles mistérios opacos dos ponteiros, até alcançar toda a robustez e flexibilidade inigualável das estruturas. Tudo isso coroado com a organização impecável dos aliases de tipo. Com todas essas plantas arquitetônicas agora totalmente desmistificadas e prontas para uso, o verdadeiro desafio prático bate à porta. Como a gente aplica essas ferramentas incrivelmente versáteis para construir uma matriz de adjacência do zero, ou quem sabe calcular algoritmos complexos de caminho mais curto de forma eficiente? Todo o potencial para resolver problemas matemáticos pesados e de teoria dos grafos diretamente na memória está na nossa mão agora. Fica o convite e a reflexão final. Como a gente vai pegar esses mesmos blocos simples de construção para erguer os sistemas mais críticos de amanhã?